A vida de um motoboy é uma equação cruel, onde o tempo é o único inimigo. O asfalto não perdoa atrasos. O indivíduo, forçado a costurar o caos de uma metrópole em constante frenesi, aprende a operar por instinto. Não há espaço para a contemplação ou para o silêncio, apenas para a aceleração e para o cheiro de fumaça. Sua garupa é o assento da pressa alheia, um lugar onde a humanidade descarrega sua urgência e espera que o condutor faça o milagre da pontualidade. Ele é apenas a engrenagem, o vetor vermelho que move o capital e a fome em alta velocidade. Mas existem noites onde o cronômetro parece quebrar. Sob a luz fraca de um poste que engasgava, numa rua marginal onde o barulho da cidade se transformava em um sussurro distante, o chamado parecia vir de outro século. O motoboy parou, o motor vibrando sob ele, a máquina impaciente por retomar a rota. O passageiro que o esperava não vestia o uniforme da pressa moderna. Não usava celular, não carregava pasta. Vestia linho, de uma cor que não suja, mas que absorve a luz. E sandálias. Sandálias sujas por uma poeira que não parecia ser daquela cidade, nem daquele tempo. Barba e cabelos longos, e olhos de um azul insondável, que não prometiam pressa, mas paciência infinita. Quando o passageiro estendeu a mão, o motoboy sentiu um frio na espinha que não era do vento, mas do reconhecimento. Este não era um cliente. Este era um enigma. Quando finalmente falou, não foi sobre endereço, mas sobre o cansaço do motoboy. Sobre a carga invisível que ele transportava todos os dias. Falou sobre a beleza das calçadas esquecidas e a pressa que cega os olhos para o milagre do pão. Palavras que soavam como água fresca em solo seco, mas que o afastavam perigosamente da rota pré-definida. O entregador, mestre em desviar de carros e obstáculos, percebeu que não conseguiria desviar daquelas palavras. A fé que ele havia perdido entre a segunda e a terceira marcha, de repente exigia sua atenção total. Sua moto, veículo da urgência contemporânea, estava agora transportando algo que não pertencia ao mapa da realidade. O coração do motoboy, antes batido pelo ritmo do motor, começou a pulsar com a cadência de uma revelação. O que acontece quando o homem mais sobrecarregado da cidade, aquele que só conhece o realismo brutal do asfalto, é forçado a transportar o sublime? E se aquele que prometeu voltar para salvar o mundo apenas precisasse de uma simples carona no trânsito caótico para mostrar o caminho? Naquela garupa apertada, entre buzinas e fumaça, a mais antiga das histórias estava prestes a colidir com a mais frenética das rotinas. O destino daquela viagem não estava na frente, mas no retrovisor. Minha vida, antes daquela noite de garoa fina, era uma equação de segundos. O cronômetro era meu Deus, a entrega minha liturgia. Eu sou Claudemir dos Santos, mas esse nome não importa tanto quanto a função, o portador, o motoboy. A garupa da minha moto, uma Titan 150 calejada, era um trono para a urgência da metrópole. Pessoas subiam, desciam, ditavam endereços apressados, mas nunca paravam para ver o motorista. Eu era o vetor, o fantasma que move o jantar ou o documento. Meu cotidiano era a encarnação do tempo linear, do tempo que esmaga e exige precisão absoluta, em contraste gritante com o tempo cíclico e contemplativo das eras antigas, onde a vida era ritmada pelo sol e pelas colheitas. Eu existia em uma tensão constante, e essa tensão definia a minha alma. Então veio o chamado que não se encaixava na matriz de coordenadas habituais. Não era um ponto de coleta de um restaurante ou de um escritório corporativo. Era uma rua estreita, mal iluminada, onde o poste piscava como um olho cansado. E lá estava ele. A primeira coisa que me atingiu não foi o figurino, que era bizarro. Linho simples, cor de terra e sandálias gastas. Mas a ausência de pressa. Nenhum cliente jamais esperava uma entrega ou uma carona sem aquela tensão nervosa no corpo. Ele radiava o oposto.
Parecia ter a paciência de quem esperou milênios. Subiu na garupa com uma leveza que contradizia a sensação de peso que eu senti. Não era peso físico, mas era uma densidade temporal, como se um pedaço sólido da história tivesse se acomodado atrás de mim, no assento que normalmente carregava o peso da ansiedade contemporânea. Pensei no caminho. Naquele momento, não o caminho ditado pelo Waze, mas o caminho da narrativa bíblica que minha avó, em seus tempos de fé inabalável, costumava recitar. O mestre que percorria longas distâncias, não em busca de um destino comercial, mas para encontrar corações. A ironia cortante era que se ele andava sobre as águas, por que precisava da minha Titan 150 para cruzar a Avenida 9 de Julho? Essa pergunta me assombrou enquanto eu dirigia devagar, sentindo o pulso da cidade diminuir ao nosso redor. O que o divino, a encarnação de uma ideia que redefiniu 2000 milênios, faria no meio do trânsito de São Paulo? Refleti sobre a função histórica da pressa. Na antiguidade, o tempo era cíclico, ligado às estações e aos ritos. Hoje, nosso tempo é linear e tirânico, uma linha de produção incessante. Eu, Miro, sou o sacerdote desse culto à velocidade, e o passageiro me confrontava com a eternidade. Ele notou a tensão nos meus ombros, não com simpatia superficial, mas com uma observação profunda sobre o peso da responsabilidade invisível. Ele mencionou o fardo, não o fardo da entrega em si, mas o fardo de carregar a impaciência do mundo. Me lembrou das figuras históricas que carregavam mensagens, os arautos, os profetas que eram desprezados no corre. Eu me senti menos um entregador e mais um desses arautos esquecidos, mas agora com um passageiro que entendia o custo da jornada. A moto, minha ferramenta de trabalho, de repente, parecia um púlpito móvel. Cada vibração do motor parecia amplificar a improbabilidade da situação. Se pensarmos na história da fé, os encontros transformadores raramente acontecem em templos de mármore. Eles ocorrem na poeira da estrada, no meio do trabalho cotidiano, um pescador na Galileia, um coletor de impostos à beira do caminho, e agora, um motoboy no meio do caos urbano. A escolha do veículo era o ponto crucial. Ele escolheu o meio mais rápido e mais marginalizado da cidade para sua próxima aparição. Essa escolha, o motoboy, ressoava com a humildade original da encarnação. Não um carro oficial, não um trem de primeira classe, mas a garupa vibrante e barulhenta de um trabalhador. Uma máquina barata, símbolo de risco e labuta. Isso era, em essência, o milagre da proximidade, a teologia do asfalto. Enquanto a baroa cessava e o cheiro de ozônio pairava no ar, ele começou a descrever os detalhes da minha jornada, coisas que eu não tinha falado. A preocupação com a manutenção da moto, o cansaço que se acumulava na nuca, o desejo fugaz de largar tudo e ir para o interior. Ele falava de mim, com a familiaridade de quem me tinha visto desde antes do meu nascimento. Não através de um aplicativo, mas através da tapeçaria do tempo. Ele me forçou a confrontar a história da minha fé esquecida. Eu tinha relegado o transcendente para os domingos vazios, para os cantos da memória. Mas o transcendente estava ali, vibrando junto ao motor, exigindo que eu prestasse atenção não apenas ao trânsito, mas ao significado do meu mesmo movimento. Pensei na logística da fé. A fé que eu havia aprendido era repleta de regras rígidas e estruturas. O passageiro, porém, falava de uma estrutura que era flexível, que se dobrava para caber na minha rotina caótica. Não pedia sacrifícios monumentais. Pedia apenas que eu enxergasse o próximo com a mesma calma que ele enxergava o meu esforço. A voz, suave e sem sotaque de lugar nenhum, mas de todos os lugares, descrevia o conceito de trabalho invisível. Aquele esforço que não gera louros ou reconhecimento, apenas a manutenção da ordem mínima da sociedade. A entrega no prazo, a velocidade calculada para não causar acidentes, o risco que eu corria por centavos. Era uma parábola sobre o valor intrínseco do serviço, independente do seu salário ou status. Fomos forçados a parar em um semáforo vermelho particularmente longo.
O silêncio era tão poderoso que as buzinas ao redor pareciam abafadas. Eu senti a necessidade de fazer a pergunta crucial, a pergunta que o homem da fé faz ao milagre: para onde estamos indo? A resposta que veio não foi um destino geográfico, foi um princípio. Ele disse que o destino era um momento, a jornada em si, e que a rota mais importante era aquela que eu estava traçando internamente, longe das pressões do relógio. A curiosidade histórica se fundia com a curiosidade litúrgica. Ele estava repetindo, de forma moderna, o sermão da montanha sobre a preocupação do amanhã, mas adaptado ao estresse do trânsito da hora do pico. A motocicleta, símbolo de modernidade apressada, tornou-se um veículo para a revelação ancestral. Eu era o condutor de um paradoxo,